Olá, tudo bom? Vou começar mais um vídeo. Vou continuar falando sobre as coisas que eu tenho falado. Estou seguindo uma linha de pensamento. Tenho visto muitos vídeos na internet sobre o assunto de religião e tenho aprendido e tenho observado que as pessoas elas não se entendem porque cada um tem uma religião diferente, um pensamento diferente, e as pessoas interpretam a Bíblia de vários jeitos. Então, eu tenho pensado sobre esse assunto e ao mesmo tempo eu não tenho me sentido muito bem porque a minha doença ela é mental, psicológica e ela é também física, que eu tenho a diabetes muito forte. Graças a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho passado bem, mas com problemas de saúde. A minha vista tem ficado muito embaçada e eu tenho ficado com a vista muito escura, então não tenho feito muitos vídeos, mas hoje eu acordei um pouco melhor, já estou enxergando bem, porque ontem à noite eu não estava enxergando nada. Daí eu só fiquei assistindo o vídeo na internet vendo sobre vários assuntos. Daí ontem eu estava vendo um debate entre um católico, um protestante e um desigrejado que tem canal no YouTube. Daí eu achei interessante, eles falaram várias coisas, usaram as passagens bíblicas. Eles conhecem a Bíblia, mas eles não têm a mesma opinião. E eu acho que isso está errado, porque o cristão, porque a Bíblia foi feita para o cristão. A Bíblia cristã que os patricistas, que são as pessoas que eram teóricas, teológicas e estudiosas das escrituras sagradas cristãs do século 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400 anos e até mais depois de Cristo, fizeram uma análise dos documentos que eles tinham, que na época, que culminaram na Bíblia de 66 livros que eu tenho, que eu uso a Bíblia protestante, não uso a Bíblia católica. Então, esses patricistas, eles fizeram uma reforma, mas realmente não foi uma reforma, porque quem fez a reforma foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só temos que acreditar na Bíblia. E essas pessoas, esses personagens que não estão na Bíblia, mas são considerados como pai da igreja, os pais da igreja, eles tiveram muitas divergências, porque eu tenho acompanhado pessoas que estudam, né, a história, né, da igreja, do cristianismo, né, e eu tenho visto e aprendido muita coisa que eu não sabia, não conhecia, mas mesmo assim é difícil porque se torna uma ciência, né?
E eu acho que qualquer pessoa, para receber o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque e o Espírito Santo com E maiúsculo e S maiúsculo, ele não precisa se engajar, se formar nestas teorias, né? Apesar que é importante conhecer, né? A história do cristianismo, né? Mas eu acho que é irrelevante no sentido de receber o Espírito Santo. Porque como nós já temos a Bíblia pronta, porque a Bíblia ela é oriunda dos acontecimentos que estão narrados dentro da Bíblia, da história da igreja primitiva que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fundou, ele formou, criou. Então nós não precisamos ficar debatendo, ficar procurando respostas que já estão prontas dentro da Bíblia. O que nós precisamos seguir é cumprir e praticar o que está dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Tendo o enfoque de fazer o que é certo, o que é justo perante a face de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é a Trindade. A Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, fundada por mim, eu particularmente acredito na Trindade. Estou começando a ver uns vídeos de pessoas que acreditam nestes dois pontos divergentes, que são os unicistas, que acreditam só em um Deus, e os assembleanos, que acreditam na Trindade. Então eu fico do lado da Assembleia de Deus, porque eu acredito em 3 deuses. E isso é uma questão muito difícil, porque as pessoas que estão debatendo, falando sobre isso, a gente percebe que tem muito conhecimento de causa. Estuda a Bíblia, estuda os assuntos referentes à religião cristã. São pessoas bem inteligentes, mas eles têm diferenças ideológicas. Então é difícil explicar essa questão, porque assim, na minha opinião pessoal, Deus realmente é um só, mas ele também não está dividido em 3, porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e o Espírito com E maiúsculo, que é de Melquisedeque, que ninguém fala sobre isso, eu acredito que sejam 4 em 1, porque eu nunca ouvi ninguém falar que Melquisedeque é o Espírito com E maiúsculo. Por quê? Porque em João capítulo 4, Jesus fala que ia enviar o outro. O Espírito Santo com E maiúsculo e o Espírito com E maiúsculo são os mesmos, são a mesma divindade, mas eles têm funções diferentes. O Espírito Santo, ele rege todas as coisas, porque é o Espírito de Deus. O Espírito com E maiúsculo também é de Deus, mas ele tem mais um cargo, uma função sacerdotal, porque o cristão ele tem que se tornar rei, sacerdote, profeta, de certo modo, porque é Jesus Cristo que distribui o dom do Espírito, e mestre. O mestrado, ele tem que ser um mestrado misturado com as coisas espirituais
e com a vida da pessoa que está convertida, transformada, batizada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as pessoas têm que passar por isso. Então, por isso que a pessoa que está vivendo os dois modos de vida, o modo religioso cristão e o modo religioso mundano, por exemplo, não está compatível com o que está escrito na palavra da Bíblia, nas Escrituras. Então, o canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, eu me considero como rei, profeta, sacerdote e mestre da segunda ordem de Melquisedeque. É a ordem vigente. Eu vi 2 pastores da Assembleia de Deus muito que tem muito conhecimento, muita sabedoria, falando de Melquisedeque. Nós estamos na ordem de Melquisedeque. Então, eu aprendi isso sozinho, estudando a Bíblia. Jesus me mostrou. Então, eu tenho uma confirmação, porque eu tenho visto vários hangouts ultimamente, e eles tocaram nesse assunto em um dos debates que eles estavam fazendo com pessoas de outras religiões dentro do cristianismo. Então, vamos continuar onde eu parei, mais ou menos, que no último vídeo eu estava falando de Apocalipse capítulo 13. Então, eu vou continuar da onde eu parei. O versículo 4. Vamos ver se é o versículo 4 mesmo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Bem, vamos lá. Como eu comecei agora, eu não estou com muita ideia do que eu estava falando no vídeo anterior, porque o vídeo anterior eu fiz há um dia atrás. Então, aqui está escrito nesta parte que adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão nós sabemos que é o Satanás. Então, adoraram. Quem adorou? Adorou várias pessoas, porque está escrito que adoraram. E assim, eu acredito que estão adorando já o dragão, o Satanás, porque nós estamos num mundo onde o Satanás está presente aqui na Terra. Então estão adorando o Satanás. Quem está adorando? Todo mundo, porque na Bíblia diz que poucas pessoas têm o conhecimento, o discernimento de entender e compreender sobre estas coisas. Por quê? Porque as pessoas vivem do modo errado. Por isso que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, e o nome da igreja é referente à questão da diferença entre o rico e o pobre. E eu não vejo ninguém falando, debatendo sobre isso na internet, nos debates que eu tenho visto. E é um assunto muito importante, é um tema principal da Bíblia. A gente não pode fugir desta realidade, porque é isso que vai determinar o julgamento que Jesus Cristo vai fazer do mundo, da humanidade. E todas as pessoas fazem parte do mundo, inclusive os cristãos, porque os cristãos estão vivendo errado. Porque os cristãos, eles estão querendo fazer uma coisa que não condiz com os costumes e a tradição que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Porque as pessoas, elas querem viver no mundo, não querem sair do mundo
e querem viver da palavra de Deus, mas só que eles não fazem aquilo que está escrito na Bíblia. Que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu particularmente, porque eu conduzo os vídeos que estou fazendo falando sobre esse assunto, não concorda com o modo e estilo de vida que as pessoas do mundo, os pagãos, vivem, que é bilhões e bilhões de pessoas, e os cristãos também, porque há muita divergência entre o cristianismo. Não é uma religião, o cristianismo, como as outras, não é uma religião que os participantes têm a mesma ideia. Porque existe bilhões e bilhões de cristãos, mas eles não se entendem. Daí existe as denominações cristãs e elas estão divididas, porque cada um tem um pensamento diferente. Daí um grupo segue uma instituição cristã religiosa, o outro grupo segue uma denominação religiosa cristã diferente da outra. Se a gente for lá agora em 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3, está falando isso que eu estou dizendo. Então, eu vou terminar esse versículo e vamos passar para lá, para a gente começar a analisar essa divisão que tem dentro da igreja, que é uma coisa que não pode acontecer, porque a religião cristã é uma só, como eu estou provando dentro da Bíblia. Então, continuando, versículo 4 do capítulo 13 de Apocalipse. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Está vendo? É isso que está acontecendo. As pessoas estão adorando o dragão. E o dragão deu poder para a besta. Qual besta? Eu ainda não consegui identificar, porque são duas bestas. O falso profeta e o anticristo. Como nós estamos falando de religião, então isso que eu falei agora é endereçado ao sistema religioso cristão e anticristão. Porque quem não é cristão é anticristo. E quem é meio cristão é anticristo, porque é um falso cristão. Não adianta a gente estudar, querer aprender as coisas de Deus que estão dentro da Bíblia, que é a nossa única fonte de conhecimento e inspiração divina, verdadeira, legítima, legal, e não compreender, entender, fazer como está escrito dentro da Bíblia, guardar. Hoje nós precisamos aprender para guardar os mandamentos, aprender o conceito, o conteúdo que está dentro da palavra. Então, essa adoração, ela está errada, porque nós não estamos, nós não, as pessoas do mundo, porque a partir do momento que você vive uma vida dupla, você continua sendo mundano, você não mudou. Você tem que mudar radicalmente. Você tem que usar as palavras da Bíblia e fazer o que está escrito, como eu faço. Então, por isso que há essa adoração. Daí, continuando o versículo 4. Essa adoração ao diabo, ao Satanás e à besta, que é o falso profeta. Na questão social,
particular, individual da pessoa, a outra besta é o anticristo. Porque a pessoa, ela está dentro de um sistema. E a pessoa não quer sair do sistema como eu saí, porque eu era morador de rua. Eu morei 4 anos na rua. Como é que eu vou ser igual às outras pessoas se as outras pessoas têm carro, dinheiro, casa, conta em banco, celular, modo de vida mundano, diversão, como eu posso dizer, inútil. Eu tenho celular, mas eu estou usando o celular para fazer os vídeos falando da Bíblia, da palavra de Deus. Não estou usando o celular para trabalhar, para se divertir, para fazer coisa errada. Porque tá todo mundo vivendo errado. Esse sistema cristão religioso, por exemplo, porque eu tenho que falar do cristianismo, eu não posso falar de outras religiões que eu não conheço. E até mesmo as religiões que estão dentro do cristianismo eu não conheço também, porque a minha religião é a Bíblia, então eu conheço as coisas que está dentro da Bíblia, que Jesus está me mostrando, me revelando, através do poder do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito sacerdotal da segunda ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, para a gente se conectar com os mundos, com os reinos de outros mundos espirituais da luz, não os das trevas. Das trevas nós temos que ficar separado da escuridão, porque a escuridão representa tudo que não é sagrado, é profano. Nós temos que buscar a luz, não as trevas. Então, para se conectar com a luz, nós temos que utilizar a Bíblia. Então, nós temos que fazer o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia está falando agora, em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, que estão adorando o dragão, independente do tempo. Porque como o mundo está desse jeito, conturbado, ninguém se entende, então, neste momento, estão adorando o dragão e a besta, que o dragão deu poder para a besta. E daí continuando, e adoraram a besta, tá vendo? E adoraram a besta, é o que está acontecendo, estão adorando a besta. Porque o diabo deu poder para a besta. Por isso que tudo que é do mundo é a marca da besta. Sistema de industrialização, comércio, sistema científico, humano, tecnológico, modificação de alimento, alimento que não é produzido pela agricultura agroecológica e pela pecuária agroecológica, sem modificação genética. Tudo isso é a marca da besta. Entenderam? A besta, Satanás, Anticristo e o falso profeta não vai atuar só num curto espaço de tempo, como eu vejo que os entendidos da palavra de Deus dizem. Na minha opinião, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, e até mesmo antes também, em todos os tempos, mas só que houve uma modificação como eu posso dizer, do aspecto de guerra entre o bem e o mal.
Porque o mal sempre existiu, desde quando Adão e Eva comeu o fruto proibido da árvore do bem e do mal. Daí todo mundo passou a conhecer o bem e o mal, a partir de Adão e Eva. Por isso que eu digo que nós temos que parar de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Nós temos que comer só do fruto da árvore da vida, que é isso que eu estou falando aqui agora, que é o conhecimento do bem, não do mal. Por isso que nós temos que sair do mundo, porque o mundo oferece para a gente o fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Porque o diabo, Satanás, ele é o nosso inimigo. Então, ele induz a gente ao erro, ao pecado, através do conhecimento do bem e do mal, como está escrito lá em Gênesis. Então, por isso que estão adorando a besta, dizendo, 2 pontos, quem é semelhante à besta? Interrogação. Quem poderá batalhar contra ela? Interrogação. Esta parte é difícil de entender, porque nós precisamos pegar várias passagens da Bíblia e ir encaixando um pensamento no outro. Então agora não tem como fazer isso, porque eu estou lendo os textos de um capítulo de uma forma seguida. Não estou usando vários textos da Bíblia para compor um pensamento e um entendimento. Então aqui nós podemos imaginar que uma pergunta que está sendo feita, quem é semelhante à besta? Interrogação. Aqui nesse versículo está dizendo, na forma contextual, que como a besta está reinando, eu não sei, eu não posso expor a questão do tempo que a besta está reinando, ou vai reinar, ou se já reinou. Eu não tenho como definir isso. Mas, na minha opinião, eu acredito que ela já está reinando. Porque nós estamos no tempo da tribulação. Eu não sei se existe 2 tribulações. Eu sei que existe a grande tribulação. Pode ser que exista a tribulação. Só que eu não me lembro onde está escrito agora, onde está escrito falando sobre a grande tribulação. Mas com certeza é um período curto, talvez, pelo que os estudiosos, teóricos, teólogos da Bíblia dizem. Pode ser que sim, talvez eu até acredite que existe um tempo que vai determinar a grande tribulação. Mas eu assim, no meu pensamento agora, eu analiso que talvez exista 2 tribulações. A tribulação que nós estamos passando, que como Jesus Cristo encerrou o mundo antigo, no momento que ele foi sacrificado na cruz, então não existe mais outras religiões, outros povos. Todos aqueles povos antigos, principalmente os judeus e israelitas, eles foram encerrados.
Porque Deus não queria mais lidar com aquele mundo antigo. Porque o mundo antes da crucificação de Jesus era um mundo antigo. Depois da crucificação de Jesus, daí passou a ser um mundo novo. Então, Deus e Jesus está preocupado, se importando agora com o mundo novo. Então, por exemplo, a pessoa que era das nações, dos povos, que não era judeu e israelita, antigamente, antes da crucificação, eles não eram o povo de Deus. E o povo judeu israelita foram escolhidos por Deus na antiguidade. A partir do ponto zero, do marco zero, estou analisando no momento da crucificação. Daí houve uma mudança generalizada, mudou tudo. Cultura, tradição, religião, costumes, de tudo quanto era a tribo, nação do mundo inteiro. Então não existe mais nacionalidade. A pessoa, ela não é mais judeu e grego, porque antigamente era assim, era definido assim, para falar de uma forma simplificada, uma forma simples das pessoas entenderem, sem muita lenga-lenga, enrolação. Existiam os judeus e os gregos. E agora não existe mais judeus e gregos. Ou seja, a gente não pode seguir uma cultura, uma tradição antiga, porque daí nós estamos negando o cristianismo. Por isso que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Todo mundo quer participar de uma religião, independente se é cristã ou se é de outro tipo de religião. Então, cada um tem sua religião. Está errado. Então, vamos começar a definir assim. Existe uma religião que Jesus Cristo fundou depois da crucificação. Que Jesus Cristo criou. Aí passou a valer a religião cristã e as outras religiões do mundo inteiro que existem ainda hoje, porque elas persistem, elas são anticristãs. Então não é só o árabe, o turco, o assírio, o babilônio, o muçulmano que é anticristo. O judeu, a religião judaica é anticristo, a religião indiana é anticrista, a religião indiana, a religião budista é anticrista, é anticristã, entendeu? Mas eles pregam uma filosofia de paz, amor, igual a religião cristã prega. Tudo bem, é igual, é parecido, mas não é a mesma religião, porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Não adianta nada você pregar, anunciar paz, amor, liberdade, blá blá blá, bibibli, blá blá blá, blu blu blu, e não acreditar em Jesus Cristo. Porque daí eu chego aqui na Bíblia, daí eu abro o livro da Bíblia, Sagrada Cristã, para quem não é cristão, e para quem também é cristão, mas não faz aquilo que eu vou falar agora. Daí eu chego, abro a Bíblia em Mateus 19. Daí está escrito lá no versículo: vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue sua cruz. Daí ninguém faz nada disso, que eu não vejo ninguém falando disso, ninguém fazendo isso. Então como é que vai provar que ama Jesus, que ama a Deus, se não faz o que está escrito na Bíblia? É bem claro as instruções.
Mateus 19, vende tudo que você tem. Vende tudo. É tudo, tudo é tudo. É dízimo de tudo, como Paulo fala no livro de Hebreus, é dízimo de tudo. Eu só estou tirando as coisas que está escrito na Bíblia. Daí você apresenta para as pessoas que não são cristãos, são anticristas, e os que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, mas não são da sinagoga de Satanás, ou seja, são da igreja de Satanás, porque Satanás tem várias caras, várias identidades. Inclusive, Satanás está dentro da igreja evangélica cristã, dentro do cristianismo. Está escrito na Bíblia. Porque quem come na mesa dos ídolos participa junto com os ídolos. E por que Paulo fala isso em 1 Coríntios? Porque ele está falando que a mesa dos ídolos está dentro da igreja cristã. Por que ele ia falar que a mesa dos ídolos está fora da igreja se os assuntos do mundo ele não participava? Ele está falando para a igreja, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, que quem come na mesa dos ídolos é anticristo. E a mesa dos ídolos está dentro da igreja cristã. Eu vou provar quando eu for ler essa passagem. Eu não vou lá agora. Mas é assim que está escrito. A interpretação é essa. Como é que ele vai falar uma coisa que diz respeito à mesa dos ídolos se está fora da igreja? Que participação que ele tem falando, educando os cristãos que estão dentro da igreja, falando de uma coisa que não está dentro da igreja de Jesus Cristo? Que intenção ele vai ter com isso? De ficar descrevendo as coisas que acontecem em outras religiões, em outros templos, em outras partes do mundo, se não é uma coisa cristã? Então ele está falando que a mesa dos ídolos fica dentro dos ídolos mudos, fica dentro das igrejas cristãs, evangélicas. É óbvio. Ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Vai falar que a mesa dos ídolos fica lá na religião budista, que é milenar, na religião chinesa, na religião indiana, na religião africana, que não tem nada a ver com, que é o espiritismo, com E minúsculo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Faz sentido isso para você? Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 8, que depois nós vamos entrar lá e vamos entrar de cabeça e vamos falar tudo que está escrito lá nos versículos. Só estou dando uma introdução aqui para demonstrar que todo mundo está adorando a besta, o falso profeta e o anticristo. Aqui no texto de Apocalipse capítulo 13 está falando sobre isso. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Interrogação, tá vendo? Por quê? Porque ela está dentro de todas as religiões. O diabo, ele controla todas as religiões aqui na Terra, através das duas bestas, do anticristo e do falso profeta. Só que nós estamos falando de religião, então o diabo, ele controla através da besta do falso profeta. Como as bestas têm a imagem dele, então talvez seja duas bestas que têm a fisionomia e a característica simbólica da imagem de um dragão, que tem... Um dragão tem 7 cabeças
e 10 chifres, e o outro dragão tem 10 cabeças e 7 chifres. Eu acho que é isso. Porque outro dia eu estava lendo, eu achava que era isso, porque eu li Apocalipse e depois eu imaginei assim. E daí outro dia, depois de muito tempo, quando eu estava lá na barraca, eu reli de novo a passagem que fala aqui em do capítulo 12, por exemplo, de Apocalipse, do dragão que tem. Aqui tá aqui no começo, mas eu não vou ler agora. Que tem 7 cabeças e 10 chifres, e o outro que tem 10 cabeças e 7 chifres. É diferente, então são duas bestas. O falso profeta e o anticristo. Mas eu preciso confirmar isso, mas eu acho que é isso. Então aqui, no capítulo 13, eu estou identificando qual que é a besta que está sendo falada aqui nesse contexto. Do capítulo 13, dos versículos que eu estou lendo agora. Eu sei que é uma besta, mas eu não sei qual que é. Vamos ver. Então, eu parei na parte que está escrito assim, ó. Quem é? Quem é semelhante à besta? É uma pergunta que está sendo feita. Por causa disso que eu estou falando. Porque quem é semelhante à besta? Todas as religiões. Todos os políticos, toda a humanidade, todas as religiões. Porque Jesus Cristo ele não veio aqui para fundar uma religião institucional. Ele veio aqui para formar uma religião livre. Porque senão, se não fosse assim, nós ainda continuaríamos no Antigo Testamento. Nós teríamos que ser todos judeus e israelitas, circuncisados, mesmo não sendo da nação das 12 tribos de Israel, mesmo não sendo hebreus. Nós teríamos que ser todos judaizados. Teria que ser assim, daí nós tínhamos que guardar sábado, tinha que matar animal para sacrificar, para oferecer em holocausto suave para Deus. Jesus Cristo não tinha nascido aqui na terra. É assim. Se for pensar desse modo, o cristianismo não ia existir. Agora que o cristianismo existe, ninguém quer fazer como está escrito na Bíblia, o mandamento perfeito. Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue sua cruz. Esse é o mandamento perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ninguém quer fazer ele. Acho que só eu mesmo que sou doido que fiz isso. Mas aí a pessoa vai pensar de outra forma. Ah, eu faço, eu tô fazendo, eu já fiz. Mas entregar tudo, os bens materiais, igual eu fiz, ninguém fez. Eu não conheço ninguém que faça isso. Isso que tem que fazer, porque está escrito mandamento perfeito no livro de Mateus. No livro de Marcos, capítulo 10, não tem as palavras nessa junção de versículos que está contando, está narrando essa história que estou falando. Não tem as palavras mandamento perfeito. Porque eu tive que fazer uma conexão. Eu peguei o mandamento que estava num versículo e encaixei a palavra perfeito que estava em outro versículo, mas nessa sequência do pensamento, falando que tem que vender tudo que tem e entregar aos pobres. Por isso que eu estou falando que é o mandamento perfeito. Porque os outros mandamentos dos capítulos anteriores do livro de Mateus, por exemplo, está falando também sobre outros
outros mandamentos que a gente tem que fazer. Mas, para culminar nesse mandamento perfeito de Mateus 19, do capítulo 19, nós temos que seguir uma sequência. E depois que nós seguimos essa sequência dos mandamentos que Jesus estava ensinando, antes de montar a igreja, nós temos que guardar esses mandamentos que são perfeitos, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, no último versículo do capítulo. Está escrito perfeição. Todos os versículos que tiver escrito perfeito, a gente tem que prestar atenção. Porque é o ponto máximo que a pessoa chegou, não de inteligência, de sabedoria, de descobrir tudo que está escrito na Bíblia, de entender tudo. Mas é o que você faz, o seu modo de vida na vida real. É essa que é a diferença. Porque o coitado lá que é pobre, que está morando lá debaixo da ponte, ele é analfabeto, ele não vai saber ler. Nem ler ele sabe. Como é que ele vai saber todo esse estudo teológico, teórico da ciência religiosa cristã, que pessoas que conhecem, que são cultas, que são eruditas, que entendem sobre o modo científico da palavra de Deus, fazem, ensinam. Porque o cara que está lá debaixo da ponte, lá, ele nem sabe ler. A vida dele é só fazer coisa errada. Porque todo mundo é pecador, igual eu. Sou pecador. Que eu sou pecador. Então, ele não precisa entrar numa escola para aprender teoria. O que ele precisa é aprender o que está escrito, o que está mandando dentro da Bíblia e fazer. Parar de usar droga, parar de fazer coisa errada, parar de fazer maldade. Porque a Bíblia, ela foi feita para os pobres, não para os ricos. E alguém já viu uma pessoa que é inteligente, culta, intelectual, ser pobre? Passar necessidade, ficar debaixo da ponte lá usando droga? Deus e Jesus está olhando para essas pessoas. Daí o papel desses que são privilegiados, são ricos, tanto na mentalidade, na intelectualidade, no modo de vida, no modo de vida com bens materiais, não com bens materiais naturais, vivos, mas com bens materiais mundanos, objetos inanimados que não têm vida, tipo dinheiro, casa, carro, celular, conta em banco, joias, estudos científicos, teóricos, teológicos para poder sobreviver aqui nesse mundo, não desse tipo de bens. Deus quer que os pobres sejam evangelizados. Lucas capítulo 4. Os pobres, não os ricos. Para o rico ser evangelizado, ele tem que vender tudo que ele tem e entregar para os pobres. Ninguém faz essa ligação. Porque todo mundo tem que ser pobre. Porque todo mundo tem que ser igual. Não pode ser diferente um do outro. Aí se chama desigualdade social. Então, a pessoa que tem lá o dinheiro guardado, ela tem que se desfazer desse mal. Porque o dinheiro é o mal de tudo. Está escrito lá em 1 Timóteo. Depois nós vamos chegar lá. Eu tenho que anotar esses versículos-chave aí para sair falando o tempo todo sobre isso. Para ir decorando. Aonde está. Eu sei que tá, que eu fiquei 4 anos lendo a Bíblia. Então, mas só que a gente vai esquecendo. Por isso que eu fico repassando. O evangelho é repetição. Você tem que ficar repetindo, é loucura. Que nem está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2 ou 3.
Evangelho é loucura. E o que vai afastar a gente de Jesus Cristo? A fome, a praga, a peste, o dinheiro, como está escrito lá em Romanos, nos últimos capítulos de Romanos. O que vai afastar a gente de Jesus Cristo, de Deus? Então as pessoas, elas não entendem isso. Amar o próximo, eu estava vendo que existem dois tipos de amar o próximo. O pastor da Assembleia de Deus que estava vendo no debate, que eu estou assistindo vários debates no YouTube, ele deu a impressão, ele era muito inteligente, ele é muito estudioso, muito entendido. Mas deu a impressão que ele falou que existe 2 mandamentos que fala de amar o próximo. Existe esse que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. E em João, Jesus fala que os apóstolos tinham que amar as pessoas como Jesus amou eles. São 2 tipos. Daí eu aprendi, está vendo? Eu não sabia disso. Daí quando ele falou isso, eu já guardei. É isso que a pessoa tem que fazer. Por isso que eu sou abençoado, sou bem-aventurado. Eu sou bendito, igual Deus e Jesus Cristo, benditos. E são benditos, não malditos, como todo mundo está sendo. Como está escrito aqui, em Apocalipse 13. Como está escrito aqui. Adoraram a besta, estão adorando a besta. Em que tempo? Todos os tempos. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, já é no maligno. Então nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus falou no livro de João, para os apóstolos, que os apóstolos tinham que amar as pessoas como Jesus amou os apóstolos. E como Jesus amou a Deus, porque Jesus, ele morreu na cruz. Se ele não amasse a Deus, ele não tinha morrido na cruz. Ele provou que ama a Deus morrendo na cruz. Está escrito, ele não queria morrer na cruz. Quem que quer morrer na cruz? Se está todo mundo ajuntando dinheiro, me diz, quem que quer morrer na cruz? Eu não morri na cruz, mas eu vendi tudo que eu tenho e entreguei aos pobres. Para Jesus, é a prova que eu tô mostrando que eu amo a Deus, Jesus e as pessoas. Entendeu? Eu não preciso amar as pessoas de palavras, que nem em 1 João fala isso. Não versículo 2 ou 3. Não amamos de palavras, mas de obras. Que obras são essas? Aí é uma conjectura que eu não vou entrar agora, porque eu sou contra obras, mas quem quiser fazer obras pode fazer, mas eu sou contra as obras, porque agora não é o tempo das obras, agora é o tempo da fé. Obra e fé não combina, apesar que tem um versículo na Bíblia que utiliza a palavra obra e fé no mesmo versículo. Pode ser que existam mais, mas eu me lembro desse aí, mas eu não me lembro onde está agora, mas tá anotado no meu caderno. Então é isso. 2 perguntas do versículo 4 de Apocalipse 13. Quem é semelhante à besta? É isso que eu estou falando. Quem é semelhante à besta? Aquele que não ama e não guarda esses 2 mandamentos que eu falei agora que Jesus falou. Amar o próximo como a ti mesmo, que está em Mateus capítulo 22, por exemplo.
E no livro de João, que ele fala que os apóstolos que tinham que amar as pessoas como Jesus Cristo amou os apóstolos. É isso que significa esta pergunta. A resposta é essa. Quem é semelhante à besta? É os que não amam a Deus, Jesus Cristo e as outras pessoas. E por que eu sei que as pessoas não amam? Pelo modo de vida que elas vivem. A gente sai na rua, só vê gente moderna que nem sabe isso que eu tô falando. E olha que eu nem tenho a inteligência, o conhecimento e entendimento das pessoas que eu tô vendo aí na internet que fica falando da Bíblia de um modo assim que não faz parte do que eu entendo, do que eu conheço, que são estudados, que são que tem nível superior à minha pessoa. Mas aí, o que eu estou usando? Eu estou usando aquilo que Jesus me deu. Eu não preciso também ter um diploma para me mostrar que um certificado. Não preciso ter para mostrar que eu conheço e entendo a palavra. Porque eu vivo a palavra. Eu vivo. É diferente. Uma coisa é você ter conhecimento da palavra. E outra coisa é você viver dentro da palavra de Deus. Que nenhum te estava vendo no Hangout. Estavam falando do batismo das águas. O desigrejado, que tem um canal na internet, falou contra o batismo das águas que as instituições religiosas cristãs doutrinam as pessoas a praticarem. E o pastor da igreja evangélica estava contra o pensamento dele. Daí ele deu as passagens da Bíblia falando do batismo e ficou ridicularizando o desigrejado. Porque estava todo mundo contra o desigrejado, porque o desigrejado estava falando mal de todo o sistema religioso que eu conheço. E um ponto de vista é esse do batismo das águas. Que durante 4 anos eu fiz uma pesquisa, então eu tenho um material aqui que eu posso confrontar com as pessoas falando que o batismo das águas já foi encerrado. Porque o batismo das águas é um batismo para um povo específico, que era o povo judeu israelita, não tem nada a ver com cristão. Mesmo o batismo da imersão e imersão, que eu nem fiz uma meditação, eu nem fiz um acompanhamento do batismo da imersão e emersão. Mas eu tenho alguns pontos de vista aqui que eu posso colocar em prática. Para falar que o batismo das águas não existe mais. Ele foi um batismo provisório para um determinado tempo. Que ele é até profetizado no livro de Isaías. Mas no livro de Atos fala mais sobre o batismo das águas. Ele foi cessado. Ele não existe mais. Porque era um batismo para os judeus israelitas, não é para cristão. Então por que é incorporado um batismo que já foi extinto por Jesus Cristo? Daí acaba sendo uma coisa como eu posso dizer? Acaba sendo uma coisa, acaba sendo executado como sendo uma heresia,
uma profanação. Porque o que é heresia? Heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé. Então acaba sendo uma apostasia da fé, um abandono da fé. Por quê? Porque se está escrito dentro da Bíblia, que eu posso mostrar, são vários versículos que eu tenho aqui, que o batismo das águas não existe mais e era especificamente para um povo, não para um povo que já foi também encerrado, que é o povo judeu israelita. Então, por que nós vamos continuar fazendo um batismo que Jesus Cristo anulou e criou outros batismos? Que ninguém fala sobre isso: o batismo da morte, o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo, que é através da palavra. O batismo das águas é o batismo da palavra. Ninguém recebe Espírito Santo, nem o Espírito com maiúsculo de Melquisedeque, com E maiúsculo, sendo batizado pelas águas, porque é um batismo simbólico, é um batismo carnal, é um batismo físico, não é um batismo espiritual. Eu tenho todas essas provas aqui guardadas aqui, que eu vou começar a revelar. Então se torna uma apostasia da fé. Por quê? Porque é uma doutrina contrária. Mas, como eu li aqui agora, é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja. Então, aí nós precisamos ver qual igreja que é. Se a igreja está procedendo corretamente, incorretamente. Por que em Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos, está escrito assim, que Pedro falou que os gentios rejeitaram a água e receberam o Espírito Santo pela primeira vez, o Espírito de Melquisedeque, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, rejeitando a água. Está escrito lá nos últimos versículos do capítulo 10. Essa é só uma das minhas provas cabais que eu tenho. Por que Pedro fala isso então? Se o batismo das águas fosse um batismo legítimo, nem estava escrito isso na Bíblia. Como que os gentios, quando eles foram convertidos para o cristianismo, naquela passagem que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que os gentios estavam tinha um líder dos gentios que era italiano, se chamava Cornélios. Ele se chamava Cornélio. Acho que era Cornélio, depois eu vou lá ver. E eles estavam ouvindo Pedro falando da palavra, pregando, e abaixou o Espírito Santo neles. Eles começaram a falar em línguas. E nessa parte do texto da Bíblia, que eu estou revelando, não tem nenhuma passagem falando que eles foram batizados na água. Eles foram batizados pela palavra que Pedro estava falando. Porque a palavra, ela é a verdade. Então, por que eu preciso ficar fazendo práticas e costumes de coisas que é o homem que cria e determina só porque ele está num status, num cargo dentro da igreja que é maior do que eu, do que o meu, porque é meu superior? Como? Nesse debate que eu estou falando do protestante, do católico e do desigrejado. O protestante estava defendendo que a gente tem que ter obediência, disciplina,
Tudo bem, concordo plenamente, está escrito na Bíblia, em todas as passagens da Bíblia, do Novo Testamento e até do Antigo Testamento também. Mas nós temos que ver quem que nós estamos seguindo. Porque como é que eu vou saber que aquela pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, mesmo estando dentro da igreja? Se a igreja está corrompida? O que mais tem aqui, que eu vou mostrar, o que mais tem dentro da igreja é conspiração, é corrupção. O falso profeta vai atuar onde? Dentro ou fora da igreja cristã? Porque quem está no mundo já está condenado, já está perdido. Esse aí não tem mais salvação. Agora, quem está dentro da igreja ainda tem salvação. Daí o diabo vai querer enganar os que já estão de fora, que não precisa mais ser enganado. O diabo vai querer os que estão dentro da igreja, da igreja de Jesus Cristo, que eu acredito e confirmo, são todas as igrejas cristãs, mesmo sendo a mais pagã de toda, igual as neopentecostais, que nem a do Edir Macedo, da Universal, e a católica. Mesmo estando nessas igrejas aí, eles são igreja de Deus e Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse. Elas são oriundas, derivadas, essas igrejas de hoje, que eu citei agora, das 7 igrejas de Apocalipse. Isso daí é notório, é óbvio. Eu nem preciso fazer faculdade de 300 anos de teologia, de tudo quanto é título lá que eles falam lá. Tá certo, eles fazem bastante curso, eles têm bastante conhecimento, mas o cristão não precisa fazer isso que tá lá na parte de baixo da igreja. Não precisa. Eu concordo, precisa ter a hierarquia, porque não é todo mundo que tem a mesma ideia, a mesma inteligência, o mesmo conhecimento. Existem vários tipos de pessoas dentro da igreja. Mas eu também não concordo que as pessoas têm que ser diferentes umas das outras dentro da igreja. Porque não é todo mundo igual. Ser igual seria assim, do jeito que eu estou falando. Por exemplo, eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Só que ninguém participa da igreja. Então, a igreja é só minha. Como Abraão era servo de Deus. Era só ele que era servo de Deus. Quem conhecia Deus e acreditava em Deus na época de Abraão? Ninguém, era só ele só. Por isso que Deus deu todas as coisas para ele de mão beijada, porque tudo que Abraão precisava, Deus dava, porque ele estava fazendo a obra, o Abraão, para Deus. Eu também. Quando eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, e agora eu estou sozinho, participando sozinho, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas eu não preciso fazer obra. Mas eu estou fazendo igual a Abraão. Ah, mas Abraão, ele não era cristão porque não existia o cristianismo. Ele não era cristão, mas quem que rege o cristianismo aqui na Terra? A segunda ordem de Melquisedeque. E quem que deu o dízimo de tudo para Melquisedeque? Não foi Abraão? Então, a mesma ordem que regeu Abraão na época que Abraão estava vivo aqui na Terra, no tempo dele fazendo a obra, é o mesmo que rege a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados aqui na Terra. Melquisedeque. E eu também
não tem uma análise profunda. Mas eu também acho que Melquisedeque estava também no tempo da lei de Moisés também. Estava atuando no tempo de Moisés também. Por quê? Porque os levitas, eles sacrificavam e cuidavam do povo aqui na terra. E Melquisedeque, ele cuidava espiritualmente dos levitas e do povo aqui na terra. Mas Melquisedeque, ele é um espírito. É o espírito com E maiúsculo. E ele estava acima da ordem levita e do povo, e dos reis, e dos sacerdotes, e dos nobres aqui na terra, na época da lei de Moisés do Antigo Testamento. Só que ele recebia as ofertas e os sacrifícios e repassava para o mundo superior, que era o terceiro céu, onde estava Deus, Jesus e Espírito Santo, e os anjos. Apesar que os anjos, eles não ficam no terceiro céu, porque o terceiro céu, ele é tão sagrado que é só Deus, Jesus e Espírito Santo que fica lá. Está escrito em 1 João, capítulo 3. Está escrito. E daí vem o rabino lá falando que essa passagem está adulterada, que os cristãos adulteraram, que não tem ponto, não tem vírgula, não tem conchete. Eu ouvi dizer que na Septuaginta não tem pontuação. É tudo direto, assim, as palavras que estão escritas na Bíblia. Não tem ponto igual na nossa Bíblia. Mas mesmo assim, o sentido é esse. Não importa. Daí o rabino falou que é tudo igual porque eles têm que fazer isso, porque eles sabem que a religião deles já foi encerrada. Porque eles são anticristo. Eles são anticristo. Eles falam que Deus entrou... os judeus messiânicos, eles falam que o Deus entrou no corpo de Jesus porque eles falam do Messias. Mas eles não falam que o Messias é Jesus. Eles falam que o Deus entrou dentro do corpo de Jesus. Mas eles não consideram Jesus como Deus. Então eles são o quê? Eles são anticristo. É claro que eles não vão aceitar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, Paulo massacrou eles. Paulo destruiu com todos eles. Por isso que eles odeiam Paulo. Pode ver, eles falam mais dos evangelhos de Pedro, de Tiago, de Mateus, de João, porque esses apóstolos, na escritura desses apóstolos que eles escreveram, não tem muito falando sobre mal de judeu israelita. Agora pega os livros de Paulo. É um massacre atrás do outro. Eu vou mostrar aqui. É que é tanta coisa para falar que a gente fica até sem saber o que falar. Porque eu já vi isso. Porque eu não precisei estudar 500 anos lá na academia do protestantismo, do catolicismo, para saber tudo isso que eu estou falando. Foi Jesus que me mostrou. Daí pode vir qualquer pessoa aí graduada, qualquer pessoa, qualquer mestre aí entendido, falar que tudo que eu estou falando é heresia, é profanação, é blasfêmia, que eu estou errado, que o que eu estou falando é seita, não é igreja, é seita. Pode me acusar de ceticismo, pode me confrontar,
que eu não tô nem aí, não tô nem ligando para essa gente. Cada um tem sua opinião. O que eu tô querendo formar é um povo de Deus e cristão, conforme está escrito na Bíblia, para sair do mundo. É isso que Deus e Jesus quer que faz antes do dia do juízo, porque depois daí não vai ter mais salvação, a pessoa ela vai pagar os pecados dela, porque ela acha que não tem pecado. Porque vive dentro desse sistema maligno. Se na Bíblia está escrito, vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga, por que ninguém faz isso? Ou se faz, ou se acha que faz, dá um outro entendimento, uma outra conexão. Eu estou vivendo, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a base daquilo que Deus me dá, mas eu não vou atrás. Que nem eu vi o pastor protestante lá do debate lá falando, uma hora lá, que o cara é pobre porque ele não trabalha, ele é vagabundo. Eu não me lembro do que eles estavam falando direito, porque eles falam tanta coisa, mas ele falou assim. Eu até achei estranho. Eu falei, se eu tivesse lá debatendo, discutindo com ele, daí eu começar a mostrar todas as passagens da Bíblia que fala que tá escrito que quem vai ser salvo é os pobres. Agora, se o cara é vagabundo, não quer trabalhar, aí existe dois tipos de pobre. O pobre que é manso e o pobre que é rebelde. Mas existe só um tipo de rico. O rico é aquele que ele é avarento, ele ajunta tesouro no céu, na terra. Ele ajunta. Vai me dizer que esse homem que estava falando isso não tem conta em banco? Quem tem conta em banco ajunta dinheiro. Eu não tenho conta em banco, porque o dinheiro que eu tenho não está no meu nome. Se tivesse no meu nome, eu podia usar a hora que eu quisesse. Para me usar o dinheiro, eu tenho que pedir permissão para duas senhoras que elas são super santas. Elas são mulheres de Deus, que elas estão me ajudando. Elas que controlam o meu dinheiro, elas que me ajudam. Tudo que eu preciso, eu tenho que pedir para elas. Eu não tenho dinheiro. Se eu quiser agora comprar uma bala, uma água, eu tenho que pedir para elas. Porque o dinheiro não tá comigo. Então como é que o dinheiro é meu? Tá vendo a diferença? Então, como é que fica agora? Vai me dizer que não tem conta em banco? Todo mundo tem conta em banco. Isso daí é vender tudo que tem, entregar aos pobres e me siga. Carregue sua cruz. Isso daí que eu falei agora, esse versículo, eu fiz porque eu tinha dinheiro e vendi tudo e perdi tudo. Fiquei na miséria. Aí quem se aproxima mais desse versículo? Eu ou as outras pessoas? Aí cada um analisa do jeito que quiser. Eu analiso desse jeito que eu tô falando. Eu não tenho dinheiro para nada. Mas por quê? Porque eu tô falando. Eu vivo igual Abraão. Vocês acham que Abraão precisou trabalhar, se matar para conseguir a fortuna que ele ganhou? Ele ganhou de graça, ele ganhou de mão beijada. Deus deu para ele. Por quê? Porque ele estava fazendo do jeito que eu tô falando. Então, daí as pessoas vêm com um monte de pensamento, de ideia que não tem nada a ver. É tudo coisa insignificante, só para encher bexiga de gás, aquelas bexiga de festa de aniversário, só para ficar enchendo bexiga com a boca. Mas fazer o que tem que fazer, que nem eu estou mostrando aqui, ninguém faz. E aí? Essa é a pergunta, ó. Qual é semelhante à besta? Já foi respondido.
quem poderá batalhar contra ela? Tá vendo? Ninguém consegue batalhar contra ela. Interrogação. Porque tá todo mundo servindo ela. Quem que vai batalhar contra ela? Só os que resistem, igual eu. Agora tá todo mundo aí, trabalhando, estudando, vivendo a vida deles, se divertindo, dentro do sistema da besta, da marca da besta. Eu tô fora. Eu tô aqui, ó, falando a palavra de Deus aqui, ó. Tô com fome, mas eu tenho que ficar agora uns dias desse jeito para ver se abaixa a diabetes, para ver se tira esse mal-estar. Qualquer coisinha que eu como já aumenta. Acho que hoje eu só vou comer uma vez só para ver se eu consigo maneirar aqui. Tá vendo? Esse que é o jejum forçado que eu tô fazendo. Para ver se eu dou uma melhorada. Porque daí chega à noite, fico com os olhos tudo embaçado, fechando. Fica tudo escuro. Daí eu não consigo nem fazer vídeo. Só tô fazendo vídeo agora que eu tô conseguindo enxergar um pouco. Então, quem poderá batalhar contra ela? Ninguém está batalhando contra a besta. Acho que só eu, sozinho. Por quê? Porque todo mundo quer viver a vida deles individual e depois quer entrar na igreja, daí quer ser santo, quer fazer tudo que está dentro da Bíblia, dentro da igreja, mas fora da igreja todo mundo vive igual o sistema da marca da besta. Dá para entender um negócio desse? Eu fico ouvindo esses debates na internet para confirmar tudo isso que eu tô falando. Que não adianta nada a pessoa entender tudo que está escrito na Bíblia e não fazer como eu tô fazendo, como eu tô falando. Eu não preciso entender tudo que está escrito na Bíblia, eu não preciso saber tudo que está escrito na Bíblia, mas eu faço aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que eu entendo o que está escrito na Bíblia. Porque Jesus me deu o dom, a capacidade de interpretar desse jeito. Ó, 2 perguntas no capítulo 4, ó. Ninguém para pensar nisso, ó. Quem é semelhante à besta? Os que estão vivendo dentro do mundo que a besta criou, é o sistema capitalista, socialista, globalista, tecnológico, educacional, religioso, político, científico, blá blá blá, bibibli, blá blá blá, blá blá blá. Esses aí são os que são semelhantes à besta. Tá na cara. A pessoa acha que vai ser salva pelas obras porque elas estão fazendo muitas obras. Só que elas não sabem o que é obra e o que é fé. Daí a gente vai conversar com uma pessoa. A primeira coisa que ela fala, independente se ela é cristã ou não, que tem fé. Mas a pessoa não sabe o que é fé. Ela pode saber o que é fé dentro do conhecimento dela, mas é um conhecimento mundano. Mesmo a pessoa conhecendo a Bíblia inteira, falando mais coisa do que eu estou falando, que tem muita gente que fala muito mais coisa do que eu falo, com categoria. Mas se a pessoa não tiver enquadrada com isso que eu estou falando, se ela tiver enquadrada nisso que eu estou falando, ela tá com a marca da besta. Como é que a pessoa pode ter uma conta bancária? Como é que a pessoa pode entrar numa igreja e seguir a doutrina da igreja, do batismo, das águas? Eu vou entrar agora nesse assunto, mas antes eu vou terminar mais uma vez essa parte aqui da segunda pergunta. Quem poderá batalhar contra ela? Interrogação. Ah, mas sacerdote, você está falando tudo isso, mas não está enquadrado no contexto. Que o contexto é diferente de tudo que você está falando. Tudo bem, pode ser, mas
Jesus quer que você pega os versículos da Bíblia e vai ajuntando um no outro para formar as perguntas, as questões, as respostas. Eu vi o pastor da Igreja Assembleia de Deus num desses debates que estou assistindo, ele falou uma coisa legal. Ele falou assim, que metade do conhecimento é a pergunta e a metade da resposta é a pergunta. Então, a metade do conhecimento que eu estou perguntando agora aliás, a metade da pergunta que eu estou fazendo agora é o conhecimento. Ele falou assim, eu achei legal pra caramba. E a outra metade da resposta é o conhecimento também. O conhecimento é assim que funciona. Eu não preciso pegar só o contexto. Eu vou pegar o contexto das coisas, eu vou ficar engessado, eu vou virar um robô, vou virar uma máquina que fica fazendo uma coisa repetida o tempo todo. Você tem que pegar os versículos da Bíblia e ir montando ideias, criatividades para você poder responder tudo. Agora, cada um faz do jeito que quiser. Depois, quem vai julgar se o pensamento, se o que a pessoa está falando está certo, é só Jesus Cristo. Daí depois cada um que vai prestar conta perante ao tribunal de Jesus Cristo, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5. É desse jeito que funciona. Não tem nenhum... Pode ser que tenha, né? Porque eu não conheço toda a Bíblia, né? Porque eu não sou máquina, né? Não sou computador para conhecer tudo que está dentro da Bíblia. Pode ser que tenha. Mas não existe nenhum versículo da Bíblia, nem no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento, falando que tem uma regra para você cumprir, uma doutrina, assim, você vai ter que fazer igual está escrito no contexto. Não existe isso. É lógico que nós temos que saber o contexto que aconteceu as coisas e o que vai acontecer, porque a Bíblia ela revela o passado, o presente e o futuro. É um livro de revelações, principalmente Apocalipse. Lógico. Mas cada um faz do jeito que achar melhor, do jeito que quiser. Tanto é que tem a discussão que eu estou vendo agora, o unicistas versus os trinitarianos, que acreditam na Trindade. E eu vi o pastor, um senhorzinho bem legal, eu não me lembro qual igreja que ele era. Ele falava, nossa, ele decorou a Bíblia inteira. Ele foi debater lá com o rapaz lá mais novo, que era adepto à Trindade. Nossa, e o senhorzinho, ele era, o pastor, né, senhorzinho, ele era unicista, ele acreditava só em um Deus. Nossa, mas ele falava a Bíblia inteira, assim, sem olhar. E dava a ideia dele, assim, achei super legal a ideia dele, achei mó bacana. E não vou dizer se ele tá certo ou errado, porque são tudo questões difíceis, né? Mas tá vendo? Ele tem muito conhecimento, muita experiência, mas assim, ele falando que Deus é um só, ele está falando que Jesus não é Deus também, mas apesar que Jesus e o Espírito Santo é a natureza, a origem de Deus. É como se fosse uma parte de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e nós também. É porque a pessoa não pensa, a pessoa acha assim, só existe 3 deuses, com D maiúsculo. Tudo bem, tá correto, tá certíssimo. Mas nós temos que entrar nesta natureza. Então nós vamos virar Deus? Nós vamos virar Deus, mas
mas pela misericórdia. Mas nós temos que ter as virtudes, que é a humildade, que é fazer o bem, ter amor, e nós vamos viver junto com eles. Nesse sentido, nós vamos entrar no século vindouro. O século vindouro vai mudar tudo, como Jesus Cristo mudou tudo aqui na crucificação. Só que a realidade continuou. Daí no século vindouro, que já está para acontecer, daí vai mudar toda a realidade, daí vai ser diferente. Essa que é a diferença. Eu não sei se eu vou continuar, que já está me dando fome. Então eu vou terminar por aqui, daí depois, quando eu estiver mais disposto, eu começo a falar do curso, porque eu já comecei a falar, daí ia dar continuidade. Daí eu tenho que dar, eu vou começar, acho que fazer assim, só dar um curso na área de agropecuária por vez. Daí se der vontade, daí eu vou misturando os cursos. Mas eu vou começar um curso, fazer um curso e terminar outro. E o curso. Daí quando eu terminar um curso, daí eu começo outro curso, faço o curso, mostro o curso, daí termino o curso. Vai ser tipo individual, assim. Acho que é melhor. Fica mais fácil para mim colocar os vídeos no canal, escrever os títulos, as descrições. E daí a gente já vai aprendendo uma coisa de cada vez também. Que se começar muita coisa, porque é muito curso que eu tenho aqui. Se começar muita coisa ao mesmo tempo, daí começa, acho que deve dar complicação. Então, eu já comecei, tá valendo. Tá valendo. Eu já comecei o curso Galinhas Poedeiras Cria e Recria, da série de avicultura. Já fiz a parte 1. Agora, vou ver se no próximo vídeo eu começo a falar da parte 2. O módulo 2, que seria características das galinhas. O que eu já falei foi, acho que a introdução. Já tem o vídeo falando sobre isso. Daí é só procurar o link. Tentei deixar de um jeito fácil para as pessoas localizar. Então agora eu vou me preparar e vou lá postar os vídeos lá no shopping. Vou ver se eu como alguma coisa. Daí eu comecei a falando da introdução. A introdução é o módulo 1, que é o módulo inicial. Que eu já falei assim, você obterá informações e estímulos para estudar este curso. Saberá quais são os pontos importantes que serão abordados. Eu já falei sobre isso. De forma detalhada ao longo deste livro e que poderão ser complementados com a parte prática no curso. Eu já falei sobre isso. O curso ele é administrado e ministrado através do livro. E tem o DVD também. Quando eu tiver a oportunidade, daí eu coloco os filmes do DVD no canal da Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. Então é isso, fica com Deus. Ficamos com essas duas perguntas ainda em aberto. Quem é semelhante à besta? Pergunta número 1. Quem poderá batalhar contra ela? Pergunta número 2. É isso que ninguém está fazendo, né? E todo mundo está sendo semelhante à besta. Este é o final deste vídeo. A resposta, por enquanto, é essa. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.